Glória seja dada ao Senhor. Eu cumprimento a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, grato a Deus por poder estar compartilhando com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Deus tem nos abençoado, tem trabalhado muito em nossas vidas. O Senhor Deus tem nos dado graça. Então, é motivo de nós estarmos agradecendo e engrandecendo o nome do Senhor constantemente. Estamos aqui na nossa igreja da Multiforme, graça de Deus, mais uma vez transmitindo a live para os nossos irmãos, né, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas até as 20h30, né, mais ou menos, nós estamos aqui aprendendo da palavra do Senhor, né, como já é sabido de todos os nossos irmãos, não é presencial. Então, eu acredito que no conforto do seu lar você pode estar usufruindo daquilo que o Senhor tem a nos ensinar através de sua palavra, através da live da nossa igreja da Multiforme, graça de Deus. Amados, o título desta mensagem é Gratidão. E eu escolhi como verso-chave para nós iniciarmos o nosso ensino em Provérbios 30, capítulo 30, verso 8, verso de número 9, que diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha a dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Provérbios capítulo 30, verso de número 8 e o verso de número 9. O que é gratidão? Na verdade, a palavra gratidão, provavelmente você não vai encontrar ela dentro das Escrituras Sagradas. Talvez em uma tradução ou outra você encontre, eu acho que uma vez ali em Salmos, mas não é uma palavra comum de se encontrar na Bíblia. Isso porque a palavra gratidão não existe dentro do vocabulário grego, já que o Novo Testamento foi escrito em grego, e nem no hebraico, porque já que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico. A palavra gratidão, ela vem do latim, gratus. É uma palavra latina que significa estar agradecido ou ser grato. Ela deriva de uma outra palavra do latim, conhecido como gratia. Gratia, para nós, aqui em português, seria o mesmo que graça. Graça, sim, nós já encontramos no grego. A palavra graça vem do grego charisma, que significa favor imerecido. E, obviamente, compreendemos, já que nós estamos estudando a Bíblia Sagrada, que esse favor imerecido, ele vem da parte do Senhor, nosso Deus. Então, levando em consideração a palavra gratidão do latim, que tem um vínculo à palavra gratia, graça, né, que no grego é charisma, nós compreendemos que a graça, ou aliás, gratidão a Deus, seria o desejo ardente de agradecê-lo por sua dádiva não merecida. Essa é a gratidão a Deus, é o desejo ardente de agradecê-lo pela sua graça, sua bondade, né, pela sua dádiva que não é merecida. Na verdade, toda dádiva, toda graça, misericórdia de Deus, ela não é merecida por nós, né? Lamentações capítulo 3, 22 diz assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas é que nos garante ainda estarmos de pé. Só não somos consumidos por causa de sua misericórdia. Eu quero já fazer um gancho aqui a Efésios 2, verso 8 ao 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem de vós, mas é dom de Deus, é dado por Deus. Então nós temos muito para agradecer a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz e fez em nossas vidas.
Então a sua misericórdia, ela está sobre nós. Não somos merecedores das suas bênçãos, não somos merecedores de tudo aquilo que nós temos recebido de Deus. E não adianta nós pensarmos que não temos recebido algo de Deus, porque nós temos recebido. Aliás, quando nós olhamos para as Escrituras e lembramos da cruz do Calvário, por exemplo, nós vemos uma dádiva da parte do Senhor. É a graça de Deus manifesta, é um favor imerecido. Jesus morreu por mim, por você, por nós, na cruz do Calvário, mesmo não merecendo. E Paulo aqui em Efésios diz, pela graça sois salvos, ou seja, foi a graça de Cristo que nos trouxe a salvação. Não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então não é o que eu faço que me garante a salvação, mas é a graça de Deus, é a sua misericórdia, né, que garante a minha salvação. É óbvio que eu tenho uma parcela de contribuição para que eu possa alcançar a salvação de Deus. O responsável principal para a minha salvação é Cristo. Aí vem a minha parcela de contribuição, que seria o quê? Seria eu viver a vontade de Cristo, né? Então a salvação não é pelas obras, é pela fé. Porém, quando eu tenho fé em Deus, eu vivo uma vida de fé no Senhor, as obras automaticamente me acompanham, porque o Senhor Deus, Ele está trabalhando em minha vida, então as obras elas acontecem, né? Então uma coisa não cancela a outra, mas o que eu quero deixar frisado aqui, o que Paulo deixa frisado, que ninguém merece, mas é dom, é presente, é graça de Deus sendo manifesta em nossas vidas. Então nós temos motivos para agradecer a Deus, para ser gratos a Ele. Porém, muitas das vezes, nós não somos tão gratos a Deus assim, como deveríamos ser. E eu quero iniciar, aqui já passando para o primeiro tópico, fazendo uma pergunta, como título deste tópico: quando somos ingratos? É uma pergunta, quando somos ingratos? Quando eu sou ingrato a Deus? Quando você é ingrato a Deus? Bom, eu dividi em 3 partes este tópico. Quando somos ingratos a Deus? Primeiro, somos ingratos a Deus quando nós deixamos de agradecer a Ele. Simplesmente assim, quando nós deixamos de agradecê-lo. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, em tudo dai graças. Mas dar graça também no momento de dificuldade, no momento de desilusão e de frustração, será isso mesmo que a Bíblia me pede? Obviamente, em tudo dai graças. Aparentemente passa a ser uma atitude de alguém desprovido de determinado nível de inteligência, olhando a olhos humanos. Porém, quando enxergamos pelas Escrituras Sagradas, nós observamos que isso também é dádiva de Deus em nossas vidas. Poder resistir o momento de dificuldade, e neste momento ainda assim agradecer e engrandecer a Deus, isso não é para muitos, amados, é para poucos. São poucos que fazem isso. O Senhor Deus, Ele permite coisas em nossas vidas, mas Ele sabe muito bem que tudo aquilo que Ele está permitindo, nós podemos sobreviver e passar por aquilo, dando glórias a Ele. Nós vemos sobre Paulo e Silas, que estavam na prisão, encarcerados, depois de ter sido açoitados, e isso tudo injustamente, e ainda assim eles louvavam, eles oravam ao Senhor, tinham motivos, humanamente falando, para poder se irar contra Deus, murmurar contra Deus. Mas eles, ainda assim, eles louvavam e oravam ao Senhor. Conhecemos a história, sabemos que Deus enviou um anjo lá que trouxe um terremoto, né? As portas das prisões se abriram. Resumindo, Deus, Ele fez a obra. E é isso que ocorre quando nós nos voltamos a Deus, no momento de dificuldade, com um coração grato a Ele. Por isso Paulo diz: em tudo dai graças. Então, quando nós somos ingratos a Deus, quando nós deixamos de agradecer a Ele, porque nós
deixamos de agradecer a Ele. Nós nos esquecemos de tanta coisa que Deus fez, quando nós passamos por dificuldade, e deixamos de agradecê-lo, por causa do momento que nós estamos vivendo naquela ocasião. Então, tudo aquilo que Deus realizou para a gente é como se não existisse, né? Então, isso aconteceu muito com o povo de Israel, e talvez nós consigamos tratar sobre isso aqui mais adiante. Eles se esqueciam do que Deus fez por conta da dificuldade momentânea. Isso daí, infelizmente, é um pecado. Nós temos que nos lembrar de tudo que o Senhor fez. E por que se esquecer do que Ele fez por nós na cruz do Calvário? Aquela cruz era para mim e para você, né? A maldição, todo o pecado, era para mim e para você. Nós deveríamos sofrer, né, cada um de nós, aquilo que Cristo sofreu por nós na cruz do Calvário. Então Ele pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida. Nós temos que ser gratos a Deus por isso. Quando nós somos ingratos a Deus, quando deixamos de agradecer a Ele. Segundo lugar, quando nós oramos também, muitas das vezes deixamos de ser gratos a Deus. Obviamente não podemos generalizar, né? E falar que em todos os momentos que oramos deixamos de ser gratos a Deus, né? E somos ingratos a Ele, não. Às vezes ocorre em determinado momento, e se nós pararmos para prestar bem atenção, nós vamos perceber que, infelizmente, isso é uma realidade. Quando nós oramos, muitas das vezes esquecemos de ser gratos a Ele. Porque não é pecado, amados, nós desejarmos coisas grandes e melhores do que a que nós temos. Só que nós não podemos nos esquecer de agradecer a Ele por aquilo que nós já alcançamos, por aquilo que Ele já fez. Então não é pecado você desejar um carro melhor e pedir para Deus um carro melhor, ou uma casa maior, né, um emprego melhor, um salário melhor, enfim, não é pecado você desejar coisas grandes, desde o momento em que esse desejo ele não venha a ser por amor, né, ao material, né, não venha a ser voltado à avareza, à ganância, é óbvio. Mas não é pecado nós desejarmos algo a Deus sadiamente e clamar a Ele, pedir a Ele essas coisas. Isso não é pecado, não há erro nenhum nisso. Porém, nós não podemos nos esquecer daquilo que Ele já nos deu. Porque às vezes nós oramos e pedimos para Deus algo e fica por isso mesmo. Mas nós nos esquecemos de falar, oh Deus, muito obrigado pela casa que o Senhor me deu. Eu quero e te peço uma casa melhor e maior. Mas obrigado pela que eu já tenho. E a oração tem que se desenrolar dessa maneira. Porque a gratidão ao Senhor, ela tem que ser existente. Porque o nosso Deus, Ele não é um empregado nosso, Ele não é como um gênio de uma lâmpada, para te fazer desejos conforme você pede a Ele. Deus, Ele não é obrigado a fazer nada, né? Existe até muitas pessoas que usam determinada expressão dizendo determina. Eu não sei até que ponto este determina ele pode chegar, mas aparentemente dá a impressão de que ele não pode ir tão longe assim, porque Deus, Ele é o nosso Deus, e Ele fará em nossas vidas de acordo com a sua vontade, com a vontade do Pai, de acordo com o seu propósito e com a sua misericórdia. Então não há nada em nós que garanta o agir de Deus e o mover do Senhor. Não há nada em nós. Está unicamente, exclusivamente em Deus. Então não preciso orar, amado, já que não há nada em mim, hipótese alguma. Jesus, Ele nos ensina, nós devemos orar. Paulo ensina que nós devemos orar, né? Orar todo momento, sem cessar, enfim. Precisamos clamar a Deus. Mas não se esquecendo de que Ele já fez muita coisa. Então temos que ser gratos durante a nossa oração. Às vezes a nossa oração ela tem uma mão única, né? Então nós só pedimos, clamando, pedindo para Deus, se esquecemos de oferecer a Ele, no nosso momento de oração, de engrandecê-lo, de agradecê-lo, de bendizer a Ele. Esquecemos de oferecer para Ele o que Ele quer de nós, né? Que é o nosso culto, o nosso devocional a Ele, a nossa alma, os nossos sentimentos voltados a Ele. Lá em Filipenses 4:6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Olha só que interessante. Não andeis
inquietos ou ansiosos, dependendo da tradução, por coisa alguma. Mas tudo que você pedir para Deus, que seja com oração e súplica e com ação de graças. Então, o agradecer a Deus tem que fazer parte da sua oração, tem que fazer parte da sua súplica, né? E às vezes nós reclamamos tanto das coisas, reclamamos tanto da vida, né? E se esquecemos de que Jesus, ele é bom, tem sido bom para conosco. E este é o terceiro, a parte, né, deste tópico, né? Quando somos ingratos a Ele. Quando nós reclamamos do que temos recebido, somos ingratos a Deus neste momento. Porque Deus, ele faz em nossas vidas coisas que nós não enxergamos. Ele faz. Só o fato de nós estarmos vivos, já é lógico que Deus tem nos dado o livramento. E nem todos eles nós temos visto. Porque muitas coisas acontecem na esfera espiritual. E nem tudo Deus revela para nós. E o Senhor Deus tem nos livrado e tem nos guardado. Tem desfeito as obras do adversário e tem nos protegido. Não temos visto isso a olho nu às vezes, mas Ele tem feito, né? E às vezes nós reclamamos tanto a Deus das nossas condições e se esquecemos de que existem pessoas que estão em condições muito piores que nós, né? Então nós reclamamos às vezes de um alimento ruim, reclamamos às vezes para Deus ou reclamamos para o ar, né? Reclamamos de um alimento ruim, mas se esquecemos de agradecer a Deus por nós termos o alimento, por nós termos o paladar, né? Por poder sentir o gosto, o sabor de um alimento. Nós reclamamos a Deus pela a nossa casa, talvez, mas se esquecemos que nós temos um teto. E muitas pessoas, infelizmente, não têm o teto para morar. Reclamamos porque não temos uma casa, mas se esquecemos de agradecer a Deus pela condição que Ele nos dá em podermos pagar um aluguel, por exemplo, né? Então a gente reclama tantas coisas e se esquecemos de dar graças a Deus por aquilo que temos. Eu não digo nos conformar com o que temos. Como eu disse anteriormente, nós podemos clamar e pedir para Deus coisas grandes, é óbvio. Não estou querendo dizer nos conformar, estou querendo dizer agradecer a Deus por aquilo que nós temos, né? Então reclamamos do trabalho, do cansaço. Nossa, nossa, Deus, esse trabalho e tal. E se esquecemos de agradecer a Deus por termos um trabalho, por termos um salário. Quantas pessoas passando por um momento de dificuldade, ainda mais nesta crise, e não tem um trabalho, não consegue levar o alimento para a família. E nós, às vezes, somos ingratos, né? Somos ingratos. Em vez de agradecermos a Deus pelo pouquinho que temos. Então, nós somos ingratos quando nós reclamamos também, obviamente. Lá em Números 14, 29 e 30, um verso que eu quero ler, né, 2 versos na verdade, diz assim: neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, Josué, filho de Num. Números 14, 29 e 30. O verso que fala sobre o povo de Israel. Israel estava no deserto sobre a liderança de Moisés, e nós vemos durante a trajetória de Israel, eles murmurando contra Deus por coisas, né, por necessidades. Murmuraram contra Deus porque não tinha carne, né, por onde eles estavam caminhando no deserto, então Deus manda codornizes. Murmuraram porque não tinha alimento, Deus manda o maná, né, murmuraram porque não tinha água, Deus faz brotar água da rocha. Então constantemente murmurando contra Deus, né, murmurando contra Moisés, né, líder, ali foi, que era um líder levantado pelo Senhor, né, porque nos trouxe para este deserto para nos matar, melhor que nós estivéssemos lá no Egito. Enfim, não souberam agradecer a Deus por aquilo que Ele estava fazendo, por aquilo que Ele fez, né? Se esqueciam das codornizes e murmuravam por causa da água. Poxa, o mesmo Deus que fez as codornizes virem até eles, poderia fazer a água também, mas eles se esqueceram daquilo que tinha ocorrido. E eu não quero fazer apologia a esta questão da gratidão atacando o povo de Israel, porque nós sabemos que
de fato era complicado para eles. Quem garante que se nós estivéssemos dentre o povo naquela época, não murmuraríamos também? Provavelmente murmuraríamos, porque a situação era difícil mesmo. Então eles estavam praticamente no limite, porém Deus estava cuidando deles. E muitas das vezes nós estamos vivendo no limite, porém o Senhor Deus, Ele está cuidando de nós também, né? Então o povo, eles passando por situações problemáticas, né? Lógico, estavam no deserto. O que viria num deserto, né? Não ia ser um mar de rosas trilhar um deserto. Mas eles não conseguiam ter aquela gratidão, aquele sentimento de gratidão ao Senhor por aquilo que Deus tinha feito, tirado eles do Egito, né? Havia tirado eles de lá da servidão. Eles viram os milagres sendo realizados ali, né? As pragas sobre o Egito, tudo aquilo eles acompanharam. E passando ali pelo deserto, durante aquele trajeto, eles ainda assim murmuravam contra Deus, se esquecendo daquilo que Deus havia feito. Então o Senhor Deus, Ele fala, Ele traz, né, algo contra o povo de Israel, dizendo, ó, de 20 anos para cima, ninguém entra na terra prometida. Por causa do quê? Do comportamento deles. Eles perderam a bênção do Senhor, que era adentrar a terra prometida. Então, de 20 anos para cima, ninguém entra na terra prometida. Somente Josué e Caleb. Até porque os 12 espias que foram enviados para espiar a terra prometida, apenas Josué e Caleb, eles creram no Senhor e que o Senhor Deus iria ajudá-los. Falou, não, nós vamos lá, nós vamos conseguir. Os demais falavam, não, mas lá tem gigantes, tem homens de guerra, lá é muito dificultoso, não dá, não tem como, e sabe, toda aquela murmuração contra, né, na questão daquela situação, né, contra Deus e a liderança, enfim. Mas Josué e Caleb não, eles estavam confiantes no Senhor. Então o comportamento deles durante o momento de dificuldade garantiram a eles a vitória. Eles tiveram um comportamento de gratidão ao Senhor. Eles sabiam quem era Deus, que Ele tinha feito, e sabiam o que Deus poderia fazer. Então há uma vantagem quando nós temos um espírito de gratidão, né? Somos gratos a Deus. Nós nos lembramos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque a gratidão, ela nada mais é do que uma lembrança, né, daquilo que Deus fez. Então nós nos recordamos daquilo que Ele fez e automaticamente, no nosso caso espiritualmente, nós agradecemos ao Senhor. Então o Espírito Santo, Ele trabalha em nosso coração, Ele move em nós aquele sentimento. Lógico que nós temos que dar lado a isso, porque Ele não vai nos forçar a ser gratos a Deus. Então Ele move em nós aquele sentimento de gratidão, e nós nos recordando de tudo aquilo que Deus tem feito, nós passamos a agradecer a Ele. E agradecer a Deus no momento de bênção não é tão difícil, amados. Mas agradecer a Deus no momento de dificuldade, quando o problema ele está ali, ele é palpável, e parece que ele não vai sair dali, é bem mais complicado. É essa situação que o povo de Israel se encontrava, né? É difícil, de fato é difícil, não vamos falar que é fácil, mas o Senhor Deus é aquele que nos garante a vitória, e Ele é aquele que trabalha em nossas vidas e nos ajuda, né, a olharmos com o olhar de quem tem fé de fato nele, para que nós possamos ser gratos a Deus durante um momento de tribulação. Romanos 9:20 diz assim, ó, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Eu quero já emendar com Lamentações 3:39, que diz, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um de seus pecados. Ambos os versículos que eu li, de Romanos e de Lamentações, têm uma conotação bem próxima, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala, né, para conosco mesmo. Nós lendo o versículo, nós compreendemos que esse versículo ele fala conosco, né, com o homem, né, com o ser humano. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Quem é você para replicar a Deus? Né, para questionar, para falar contra Deus? Né, porque como, pois, a criatura, né, o que foi criado pode, né, se levantar contra o seu Criador dessa maneira? E que em Lamentações, Jeremias, ele traz uma conotação semelhante, né, do que se queixa o homem a Deus. E que direito nós temos de se queixar a Deus,
né? De falar contra Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor está fazendo aquilo outro? Um problema que muitas das vezes ocorre na oração de muitas pessoas, que muitas das vezes nós oramos a Deus não como servos, mas como alguém que requer algo dele. Não é assim que funciona. A nossa oração não pode ser altiva, mas ela tem que ser uma oração de humilhação ao Senhor, porque Ele está acima de nós, e nós, obviamente, estamos abaixo dEle. Então nós temos que clamar a Deus como servos, como filhos, como alguém que depende, que carece dEle. E muitas das vezes, se nós não vigiarmos, a nossa oração ela começa a sair deste patamar e ir para um patamar diferente. E nós começamos a exigir de Deus uma explicação, uma resposta, passamos a requerer algo de Deus, como se Deus tivesse que fazer aquilo para nós. Então nós tecemos uma lista diante do Senhor e falamos, ó Deus, eu quero isso, isso, aquilo, aquilo outro. Eu quero que o Senhor faça. Não é assim que funciona. Nós temos que clamar a Deus como servos e pedir a Ele com clamor, né? Com humilhação, se derramar diante de Deus, para que o Senhor, segundo a sua misericórdia, Ele venha trabalhar em nossas vidas. Então a nossa oração não pode ser altiva. Então o tópico que nós tratamos é, quando somos ingratos a Deus? Somos ingratos a Deus quando deixamos de agradecer a Ele. Somos ingratos a Deus muitas das vezes quando oramos. E somos ingratos a Deus quando nós reclamamos do que temos recebido. Nos esquecemos do que o Senhor tem feito. E a gente às vezes reclama mesmo, né, das coisas que nós temos. E se esquecemos de que foi Deus quem agiu e fez. Tudo que nós temos, tudo que nós alcançamos, por mais que sejam coisas simples e pequenas a olhos humanos, não merecemos elas. Poxa, eu tenho um carrinho tão velho, mas você não merecia ele. Aliás, você não merecia estar vivo, não merecia existir. Mas o Senhor, segundo a sua misericórdia, morreu por você na cruz do Calvário e te deu a vida. E constantemente Ele trabalha em nossas vidas. Como Jesus disse, né? Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então o Senhor Deus sempre trabalhou em nossas vidas e sempre está a trabalhar, porque Deus Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele é amor e Ele nos ama. E segundo o seu amor, Ele trabalha na sua vida. Então, antes de murmurar contra Deus e reclamar a Deus daquilo que você tem ou daquilo que você não tem, lembre-se que você não merece nada. E que Jesus, Ele fez muito por você lá na cruz do Calvário. Nunca, nunca, nunca você vai conseguir retribuir a isso. Então o que nós temos que fazer é ser gratos a Deus e continuar buscando e vivendo a sua vontade, a sua palavra. A verdadeira gratidão faz parte da sinceridade. É o último tópico. A verdadeira gratidão faz parte da sinceridade. O verso que nós lemos 8 e 9 de Provérbios 30, que diz, vou ler novamente. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Olha só que interessante, aqui, este provérbio é de Agur. Alguns acreditam que Agur seja o mesmo Salomão, não vamos entrar nessa questão. Vamos falar Agur, já que aqui o texto fala de Agur, né? Este provérbio é de alguém chamado Agur. Agur ele sabia bem quem ele era, a ponto dele saber como ele se comportaria diante da riqueza ou diante da pobreza. Então ele sabia que se ele fosse rico, ele poderia vir a se esquecer de Deus. E ele sabia que se ele fosse pobre, ele poderia vir a desprezar ao Senhor. Então Agur, ele age aqui em sua oração, ele, com toda a sinceridade, fala, Deus, se o Senhor me der muita riqueza, eu vou se esquecer do Senhor, é bem provável que eu se esqueça. Então mantém aquela porção de sempre, porque se o Senhor me der a mais que isso, é bem provável que eu esqueça do Senhor, corre esse risco, Deus. Mas também se o Senhor Deus tirar e permitir que eu venha viver um momento de pobreza, é possível que eu também venha desprezar o Senhor.
Então ele pede para Deus, para que Deus mantenha a porção, mesma porção de cada dia. É uma oração, né, que ele faz. O interessante aqui é que Agur, ele agiu com sinceridade diante de Deus. E é o que falta para nós muitas das vezes, em nossas orações. Falarmos com sinceridade diante do Senhor. Deus, ele conhece a nossa vida, a sua alma, o seu coração. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe, vamos usar aqui um termo popular, ele conhece os nossos podres, essa é a verdade. Todos nós. E nós temos que ser sinceros diante de Deus, é isso que ele quer de nós. Então, quando nós orarmos e falarmos com Deus, lembre-se de ser sincero, porque a gratidão, ela parte da sinceridade. A gratidão, ela tem muito a ver com a sinceridade. A verdadeira gratidão faz parte da sinceridade. Então, Deus, porque eu estou passando por isso, Deus, estou passando por essa dificuldade, e por conta disso, Pai, é bem provável que eu murmure contra o Senhor. Então me perdoe e me ajude para que eu não venha murmurar. Por que não ser sincero diante de Deus? Você se conhece um pouquinho, mas se conhece, Deus te conhece muito mais ainda. Aí você se pergunta, mas poxa, mas se Deus me conhece, por que eu vou falar essas coisas para Ele? Porque Deus, Ele quer falar com você, Ele quer que você fale com Ele, Ele quer intimidade. Então nós precisamos agir com sinceridade em nossas orações. A gratidão tem muito a ver com sinceridade. Então Agur, ele foi sincero diante de Deus, né? Então nós devemos ser sinceros diante de Deus, também confessar as nossas fraquezas, tá? Então aquele sentimento de murmuração, confessa a Deus que você se sente assim, que você tem vontade de murmurar contra Ele e de maldizê-lo no momento da dificuldade que você está passando. Confesse e fala com o Senhor e pede a Deus graça e força para que Deus te ajude, te auxilie, para que você não murmure, mas esteja firme no propósito e na vontade de Deus. A gratidão, ou a verdadeira gratidão, ela tem um vínculo muito forte com a sinceridade. Então nós não podemos deixar a sinceridade de lado. Nós temos que ser gratos com sinceridade, não com falsidade, né? Então, tem pessoas que vem querendo agradecer a Deus, sou grato a Deus porque Ele tem feito, mas às vezes o coração está vazio daquilo, não há aquele sentimento verdadeiro de gratidão. Então a gratidão, ela tem que ser sincera. Para finalizarmos esta mensagem, João 6,37, que diz: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. É uma promessa de Jesus. Quando nós nos voltamos a Ele, nós vamos até Ele, o Senhor Jesus, Ele não nos abandona. Às vezes parece que Deus, Ele não nos escuta, não nos responde, mas Ele não é surdo, então Ele te ouve. E o responder do Senhor é no tempo certo, porque se Deus fizesse tudo de acordo com o nosso tempo, na nossa vontade, o mundo estaria muito mais caos do que está hoje, né? Então, o Senhor Deus tem os seus propósitos e o tempo certo de agir em nossas vidas. Nós temos que agir pacientemente, né? Como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu o meu clamor. Então Deus, Ele trabalha, Ele faz a sua obra. Amém? Então que Deus possa abençoar a todos os nossos irmãos. Sou grato a Deus porque Jesus, Ele nos condicionou, nos deu esse tempo, nessa oportunidade. E quantas igrejas nesse momento, passando por perseguições em vários lugares do mundo, não conseguem ter um momento como esse, não conseguem acessar, né, um aplicativo como você acessou e ter acesso a um estudo, a um ensino da palavra. Tem lugares que nem Bíblia pode existir, né? Então nós temos que agradecer a Deus por isso também, não é verdade? Então que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, convido a todos a estar orando, né, em nome de Jesus. Convido a todos para que estejam aqui na próxima sexta-feira, a partir das 20 horas, estaremos aqui aprendendo um pouco da gloriosa palavra de Deus. Domingo aqui na nossa igreja da Multiforme, graças a Deus, temos um culto que começa a partir das 19 horas, todos estão convidados a estar presente, amém? Deus tem uma palavra, sempre tem uma palavra para a sua vida. Feche seus olhos, oremos a Deus. Senhor Deus, somos gratos a Ti, Pai, e nos ajude, ó Senhor, a sermos gratos com sinceridade a cada dia. Nos ajude a se lembrar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito. Ó Pai, quando clamarmos e pedimos algo para Ti, nos ajude para que possamos agradecer por aquilo que o Senhor já tem feito. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Teu Filho, por esta família,
pelo nosso lar, a nossa casa, a minha família, obrigado. E eu te peço, Deus, trabalha na vida de cada um nesta noite, adentra a cada família, cada lar, a cada coração, e faz a tua obra. Todas as dificuldades que os seus filhos têm vivido, Pai, peço para que o Senhor dê força para que eles possam resistir, e que eles vençam, e alcancem a vitória e o milagre do Senhor. Que o teu milagre seja sobre as nossas vidas, Pai. Eu acredito no teu agir. Dê força, Pai, para nós, para a tua igreja, nesses últimos dias, porque necessitamos, carecemos muito de ti, Senhor, em nossas vidas. O Senhor é maravilhoso. Toda a honra e glória é dada ao Senhor, porque o Senhor é Pai, o Senhor é grande. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.